O guardador de lágrimas, o guardador de lágrimas, Salmo de número 46. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 46. O guardador de lágrimas. Ao regente do coral, Salmo de Davi, sobre a ocasião em que os filisteus o prenderam em Gate, para ser cantado com a melodia pomba em carvalhos distantes, pomba em terabintos distantes. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pois sofro perseguição, meus inimigos me atacam o dia todo. Vivo perseguido por aqueles que me caluniam, e muitos me atacam abertamente. Quando eu tiver medo, porém, confiarei em Ti. Louvo a Deus por suas promessas, confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Sempre distorcem o que digo e passam dias tramando me prejudicar. Reúnem-se para me espionar e vigiam meus passos, ansiosos para me matar. Castiga-os por sua maldade, ó Deus, derruba-os em tua ira. Conheces bem todas as minhas angústias, recolheste minhas lágrimas num jarro, e em teu livro registraste cada uma delas. Meus inimigos baterão em retirada quando eu clamar a ti. Uma coisa sei, Deus está do meu lado. Louvo a Deus por suas promessas. Sim, louvo o Senhor por suas promessas. Confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Cumprirei os votos que fiz a ti, ó Deus, e te oferecerei um sacrifício de gratidão, pois me livraste da morte, não deixaste que meus pés tropeçassem. Agora posso andar em tua presença, ó Deus, em tua luz que dá vida. Esta é a palavra do Senhor, amém. Quem nunca chorou? Todos nós já choramos, aliás, a gente já nasce chorando. Lágrimas já rolaram no rosto, lágrimas de emoção, lágrimas de alegria, lágrimas de sofrimento. E como já rolaram lágrimas no rosto de cada um de nós? O que é que se costuma fazer com as lágrimas que rolam no rosto? Lágrimas se secam com lenço, com a mão, com o vento. Quem é que se importa com lágrimas? Parece que ninguém, pois quem há que guarde lágrimas? Você conhece alguém que guarda lágrimas? Você guarda lágrimas? Acho que não. Eu conheci um senhor em Campinas, São Paulo, que guarda vinagres, coleciona vinagres, do mundo inteiro. Vidros e vidros, uma linda coleção de vinagres. Nunca tinha visto isso. Garrafas de todos os tamanhos, de todos os formatos. Vinagres caros, vinagres baratos. Um dos hobbies, um dos prazeres dele, um juiz aposentado, colecionador, guardador de vinagres. Já vi colecionadores e guardadores de selos. Já vimos colecionadores e guardadores de carros ou motos antigos. Mas é provável que não exista um guardador de lágrimas, um colecionador de lágrimas. Só Deus coleciona lágrimas. As lágrimas do fiel são guardadas por Deus num frasco. E não apenas isto, nós vimos no texto, cada uma dessas lágrimas é cuidadosamente registrada, todas elas são catalogadas num livro. Conheces bem todas as minhas angústias, recolheste minhas lágrimas num jarro, e em teu livro registraste cada uma delas, como se fossem
espécimes raras. Davi aprendeu que Deus guarda lágrimas num dos momentos mais difíceis da vida dele. E antes de nós nos debruçarmos sobre essa ideia do guardador de lágrimas, buscando o que esse texto traz para nós, como esse texto nos serve hoje, é bom nós nos lembrarmos do contexto que Davi viveu quando ele escreveu, ou o contexto que o inspirou a escrever este salmo. O pano de fundo do salmo ilumina para nós as palavras de Davi aqui neste texto. Olha o cabeçalho do salmo, olha o que diz aí a sua Bíblia, o cabeçalho do salmo. Salmo de Davi, sobre a ocasião em que os filisteus o prenderam em Gate, para ser cantado com a melodia pomba em carvalhos distantes, ou terabintos, uma espécie de árvore florida. Davi estava fugindo da loucura de Saul. Davi estava fugindo da espada de Saul. Saul buscava matar Davi. Davi acabou tendo que se fingir de louco para salvar a própria vida. A medida tomada por Davi, o homem segundo o coração de Deus, era de desespero. Ele queria se esconder de Saul, e o lugar onde ele encontrou ser mais seguro foi entre os inimigos filisteus. E realmente foi uma tática esperta de Davi, porque Saul jamais pensaria em procurar por Davi na terra dos filisteus. Os filisteus odiavam talvez mais a Davi do que a Saul, porque as multidões gritavam assim: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Os filisteus odiavam Davi. Davi matou Golias, que era de Gate, aonde Davi correu para fugir e se esconder de Saul. Olha o contexto, 1 Samuel 21, de 10 a 13, nos mostra como Davi, tentando sair do espeto da fúria de Saul, ele acaba caindo na brasa do ódio dos filisteus. 1 Samuel 21, de 10 a 13, então Davi fugiu de Saul e foi até Aquis, rei de Gate, rei da terra de Golias. É como se Osama Bin Laden procurasse refúgio na Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos, nos tempos em que ele era vivo. É como se Hugo Chávez buscasse refúgio com Donald Trump. Algo mais ou menos assim. Então Davi fugiu de Saul e foi até Aquis, rei de Gate. Os oficiais de Aquis, porém, disseram: não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é a ele que o povo honra com danças e cânticos, dizendo: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares de filisteus? Davi ouviu esses comentários e teve muito medo do que Aquis, rei de Gate, poderia fazer com ele. Por isso, Davi agiu de modo estranho, fingindo estar louco, arranhando as portas e deixando saliva escorrer pela barba. Você consegue imaginar Davi assim? Gente, você não pode deixar de notar 3 coisas sobre o estado de Davi durante o período em que ele compôs o Salmo 56. Primeiro, ele estava completamente só. Os homens que iriam se juntar a Davi, os valentes que se juntariam a Davi, só iriam chegar perto dele a partir do capítulo 22 de 1 Samuel. Davi ainda estava só. A outra coisa, Davi estava nitidamente desesperado, porque debaixo da pressão, da perseguição de Saul, veja, ele escolhe ir se esconder na terra dos filisteus, que já o consideravam, não sei se você percebeu, o rei de Israel ainda era Saul, mas os filisteus já consideravam Davi o rei.
Eles queriam esganar aquele homem que matou Golias e derrotou ou matou dezenas de milhares de soldados valentes filisteus. E se Davi foge, para onde foge, se esconde em Gate, onde ele se esconde, é porque ele estava desesperado, ele não sabia o que fazer. Outra coisa, ele estava tomado pelo medo. Afinal, imagina você ouvindo, e tão tomado pelo medo, que quando ele ouve as multidões de filisteus relembrando que aquele era Davi, de quem todos em Israel diziam, ele é o nosso herói, ele matou dezenas de milhares de filisteus. Davi entra em pânico e se finge de louco, arranhando as portas, babando. Gente, Davi parece resumir todo esse sentimento de solidão, desespero, pavor, medo, no cabeçalho do Salmo, quando ele se coloca como uma pomba em carvalhos distantes. Pomba em carvalhos distantes. Sozinho em terras distantes. De tão amedrontado que ele estava, ele não conseguia voar para mais lugar nenhum. Sabe aquela pomba paralisada pelo medo, imóvel, apavorado. Mas note um detalhe que não se pode perder aqui. Onde a pomba está assentada, onde ela pousou, onde ela encontrou ninho, sobre um carvalho, sobre terebintos. O que a gente aprende com isso? De fato, gente, Davi estava sozinho, sem ninguém ainda, desesperado, sem saber aonde correr, amedrontado, sem saber qual seria a reação dos filisteus contra ele. Mas ainda assim ele se vê como uma pomba que tinha local para repousar seus pés. Davi estava só, desesperado, com medo, mas sabia que podia contar com o Senhor. Deus permanecia inabalável debaixo de seus pés, como um fundamento sólido, rígido. Tanto é assim, que olha o que ele diz no verso 13 do Salmo 56. Olha o que ele diz: pois me livraste da morte, não deixaste que meus pés tropeçassem. Meus pés estavam firmes sobre os carvalhos, sobre os terebintos. Sozinho, sem ninguém, desesperado, sem saber aonde correr de Saul, e com medo dos filisteus, mas eu nunca deixei de ter solo firme para os meus pés. Esse é o nosso Deus. Às vezes nos sentiremos assim, sozinhos, com medo e desesperados. São sentimentos extremamente comuns ao ser humano. Mas, por mais sós que estejamos ou nos vejamos, por mais desesperados, por mais amedrontados, os pés sempre terão rocha, Cristo, onde repousar. Pois me livraste da morte, não deixaste que meus pés tropeçassem. Davi é uma pomba em carvalhos distantes. Davi chorou naqueles carvalhos distantes. Chorou muito, chorou de desespero, chorou de medo, chorou de pavor, chorou de angústia, chorou de tristeza pela traição, pela falta de reconhecimento, chorou sozinho. Mas ele aprendeu algo que talvez você e eu ainda não tenhamos aprendido. E a gente só vai aprender se estiver no mesmo lugar de Davi. O que Davi aprendeu? Versículo 8. Conheces bem todas as minhas angústias. Essa expressão, angústias, outras versões traduzem, conhecem bem todas as minhas andanças. Ou, contaste todos os meus passos. O Senhor contou todos os meus passos. O que Davi está dizendo? Eu sou um homem que andou errante, fugindo de Saul, mas o Senhor contou cada passo angustiante meu. O Senhor soube exatamente onde eu estive. Os seus olhos nunca
deixaram de me ver. Davi aprendeu isso na hora da angústia. Conheces bem todas as minhas angústias, e mais do que isso, recolheste minhas lágrimas num jarro, e em teu livro registraste cada uma das minhas lágrimas. Deus é o guardador de lágrimas. E nós vamos voltar a este versículo no final, buscando nele lições para as nossas angústias, mas agora eu quero convidar você a sobrevoar esse salmo em busca de uma visão do todo. Primeira coisa que a gente vê, a fúria dos homens maus. A fúria dos homens maus, versos 1 a 4, leia comigo. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pois sofro perseguição. Meus inimigos me atacam o dia todo. Pode ser que você não tenha um inimigo físico te atacando, mas pode ser que você tenha pensamentos recorrentes que não saem da sua cabeça e que na forma de flechas e lanças inimigas tiram sua paz. O dia todo o medo, a angústia, a ansiedade como inimigos apavorando sua cabeça. É disso que Davi está falando. Sofro perseguição por pensamentos recorrentes, por medo, inimigos que me atacam o dia todo. Vivo perseguido por aqueles que me caluniam, e muitos me atacam abertamente, não fazem questão de esconder. Quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Ele não está dizendo, se eu tiver medo, ele está dizendo, eu terei medo, eu tenho tido medo, e quando o medo vier mais forte ainda, o antídoto será confiar em ti. E aí ele diz, em que confiar? Verso 4, louvo a Deus por suas promessas, confio em Deus e não temerei o que me podem fazer os simples mortais. Davi começa a relembrar a alma dele, todos esses que me perseguem, ó minha alma, são simples mortais. Deus tem para nós promessas, promessas de vida eterna. Por isso Jesus vai dizer, olha, não tema quem mata o corpo, mas não pode matar a sua alma. Tema Deus, Ele sim pode matar o corpo e a alma. Davi começa pedindo misericórdia, pois não havia, humanamente falando, esperança para ele diante da forma como os adversários agiam contra ele, perseguiam, atacavam, oprimiam, buscavam feri-lo com palavras, calúnias e até com agressões físicas. Eram pessoas que persistiam na prática do mal. Verso 2 diz, vivo perseguido por aqueles que me caluniam, e muitos me atacam abertamente. Paulo passou por isso também. Quando os judaizantes não largavam do pé dele, os judaizantes eram um espinho na carne dele, segundo os Coríntios 12, 7. E nós ainda temos gente assim, principalmente quando a gente toma alguma posição fundamentada no Evangelho, e a gente tenta anunciar isso, ou dizer isso, ou ajudar alguém com a verdade do Evangelho, essa pessoa de repente se volta contra nós, abertamente. Quem nunca passou por isso? É disso que Davi está falando. Os maus se organizam e de forma sistemática atacam, Davi está dizendo. Perseguem, caluniam. É de dar medo a situação de Davi. Mas vem a declaração, quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Gente, nós temos que aprender a confiar. Confiar nas promessas de Deus. Por isso, ô povo de Deus, ouça o que eu vou te dizer. Recobre a prática antiga de decorar versículos bíblicos. Memorize a palavra de Deus, memorize salmos, memorize versículos, porque quando vier as setas do medo no seu coração e na sua alma, e elas virão, se você não tiver promessas de Deus no seu coração, no que você irá se agarrar? Quando as circunstâncias chacoalharem você, quando o medo, o pavor, a perseguição, a maldade das pessoas
quando alguma coisa começar a dar errado no seu próprio corpo, quando a doença te atingir, quando o medo chegar, medo de sofrer, medo de morrer, medo de padecer, quando esses inimigos invadirem sua alma, como é que você vai contra-atacá-los? Davi dá a dica: eu, porém, vou confiar em Deus. Louva a Deus pelas promessas de Deus, eu confio em Deus e por isso eu não temerei o que me pode fazer essa simples doença, o que me pode fazer esse simples mortal, o que me pode fazer a maldade dos homens, se eu tenho no meu coração promessa de vida eterna. É assim que se luta, meu povo. Se você não tem versículos bíblicos e não conseguiu memorizar ainda e vier o medo, encontre algum, abra no mesmo aí no seu celular, escreve num papelzinho, põe no bolso e ao longo do dia caminhe lendo, vai no banheiro, enquanto você faz suas necessidades, leia esse texto. Enquanto você está na fila, enquanto você está no ônibus, seja onde for, dê um momentinho de uma folga na correria, pega o versículo de novo e, minha alma, vamos lembrar dessas promessas, vamos confiar nelas. Davi está dizendo, é assim que se vence o medo. E todos nós temos medo. Nós estamos em setembro, o mês, setembro amarelo, onde se combate depressão e suicídio. E como esse salmo é atual, o medo nos leva ao desespero. E Davi está dizendo, quando eu tiver medo, porém, eu vou confiar nas promessas de Deus, eu não vou temer, porque eu tenho promessas de Deus, o que me podem fazer essa doença, os simples mortais, o que me pode fazer esse período de tristeza profunda, o que esse período de tristeza profunda pode fazer em mim? Nada. Isso é libertador. Segunda coisa que a gente vê é a persistência dos homens maus, versos 5 a 7. A persistência dos homens maus, sempre distorcem o que digo, e passam dias tramando me prejudicar. Sabe o ditado da vingança sendo um prato que se come frio? É mais ou menos disso que Davi está falando. Tem coisa pior do que as pessoas pegarem a sua melhor das intenções, distorcê-las e metralhá-las contra você. É disso que Davi está dizendo. Nunca disse nada para ferir Saul. Nunca fiz nada para destruir Saul, pelo contrário, eu tocava para Saul, eu cantava para Saul, eu lutei por Saul, eu fui liderar exércitos do Saul, eu fiz tudo por Saul. Agora tudo que eu disse, tudo que eu fiz é distorcido e se volta como mísseis contra mim, e ele com seus soldados passam dias arquitetando uma maneira de me destruir. Reúnem-se para me espionar e vigiam meus passos, ansiosos para me matar. Gente, tem coisa pior do que você viver num lugar onde você sabe que todo mundo está te espiando, esperando o melhor momento de puxar seu tapete, pisar na sua goela e te sufocar. Davi está falando da persistência dos homens maus. E aí ele diz, Deus, aplique juízo na mesma medida da maldade deles. Se eles não se arrependerem, que o Senhor os castigue pela maldade. Ó Deus, derruba-os em tua ira, a mesma ira que eles lançam sobre mim. Se tais não se arrependerem dela, que o Senhor aplique sobre eles a mesma medida da maldade deles. O que muita gente não considera nos salmos e fala, está vendo? No salmo fala de vingança. Não, os salmos não falam de vingança. Davi não tem sentimento de vingança. Não tem mesmo, porque se ele tivesse, ele não faria o que ele fez quando alguém veio contar para ele que Saul tinha morrido, e o cara veio contar vantagem para ele, e ele ficou tão irado com o cara, porque era a hora do cara falar assim, Saul morreu e fui eu que enfiei a espada nele, meu rei Davi. Imagina o orgulho, obrigado, você vai ser agora meu general. E Davi diz, não, eu nunca nutri ira por Saul.
Davi não era um homem de ira, Davi era um homem justo, e a justiça de Deus cairá sobre o pecador, caso ele não se arrependa, não creia e não se refugie em Cristo. A justiça de Deus cairá sobre o pecador na mesma proporção da maldade e da ira dele. Então Davi descansa na justiça de Deus. E aí vem a terceira parte do Salmo, o cuidado de Deus, versos de 8 a 11. Davi descreveu a fúria dos homens, Davi falou da persistência desses homens maus, e agora ele revela o cuidado de Deus, verso 8. Conheces bem todas as minhas angústias, recolheste minhas lágrimas num jarro, e em teu livro registraste cada uma delas. Meus inimigos baterão em retirada quando eu clamar a Ti. Quando eu aprender a confiar em Ti, quando eu orar ao Senhor, meus inimigos baterão em retirada, meus pensamentos, esses pensamentos intrusos que me atormentam vão embora. Uma coisa sei, Deus está do meu lado. Louvo a Deus por suas promessas. Olha, ele repete de novo. Louvo a Deus por suas promessas. Sim, louvo o Senhor por suas promessas. Confio em Deus e não temerei o que me podem fazer os simples mortais. As promessas de Deus acompanhando o justo. Li essa semana sobre John Knox, um dos grandes cristãos do passado, o reformador da Escócia. E no lugar onde ele morreu, na casinha onde ele morreu lá na Europa, um sobradinho, quando ele morreu, sabe o que a mulher dele estava fazendo? Lendo para ele a primeira carta aos Coríntios. Ele morreu ouvindo sua mulher ler para ele primeiro aos Coríntios. O que faz um homem querer morrer ouvindo a leitura da Bíblia? Diz para mim. A certeza de que a única coisa que nos carrega firmes até o fim são as promessas de Deus. E quando ele não tinha mais forças nem olhos para ler sozinho, ele chama a esposa e diz: ó, minha esposa, leia para mim. Eu não quero que falte ao meu coração a palavra de Deus. Porque Davi só pôde provar do cuidado de Deus, como aqui ele provou, do Deus que recolhe lágrimas, que guarda lágrimas, que registra as nossas lágrimas. Ele só pôde dizer que o inimigo bate em retirada quando ele clama a Deus. Por quê? Porque ele podia louvar pelas promessas de Deus. Ele tinha as palavras de Deus no coração. E eu fico assim admirado de ver onde nós vivemos num contexto e numa época onde nunca se teve tanto acesso à Bíblia. Aí no seu celular, dezenas de versões bíblicas, estudos bíblicos. E tão pouco dessa Bíblia no coração das pessoas, até de crentes. Ô crente, tente decorar a Bíblia. É o que nós estamos tentando ensinar para essas crianças nossas, desde pequeno, centenas de versículos bíblicos, não ance. Se você não sabe por onde começar, e se você tem um dos seus filhos aí na UANSE, vá junto com ele, comece a memorizar os versículozinhos com eles. Escolha trechos do Salmo, das cartas, das promessas de Deus a Paulo, vá ler, vá memorizar, guarde isso no coração, porque você vai provar do cuidado de Deus na medida em que a palavra de Deus habitar ricamente no seu coração. É isso que Paulo está dizendo, ou melhor, Davi está dizendo. E Paulo reforçou. Deus nunca, jamais abandonará seu povo. E a última coisa que o Salmo mostra é o perigo que passou. E o perigo passou. Davi pôde provar do momento em que finalmente os inimigos deram sossego para ele. Gente, as forças da morte, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja, o povo de Deus. Mateus 16, 18. Não existe ideologia de gênero, marxismo cultural, capitalismo selvagem.
Não existe materialismo social, dialético ou qualquer outra visão de mundo que se levante contra Deus e que irá prevalecer. Não existe. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É isso que o Salmo revela. Aliás, olha o que Davi disse no Salmo 37, 35. Olha o que ele diz. Salmo 37, de 35 a 36, Davi diz assim: vi pessoas más e cruéis florescerem como árvores em solo nativo. Eu vi pessoas maldosas brotarem do chão como praga. Vi pessoas más e cruéis florescerem como árvores em solo nativo. Não é essa sensação que a gente tem quando a gente olha para o país hoje? Parece que brota do chão a toda hora, e essas desgraças chegam para nós aí no WhatsApp, bum! Eu já não assisto mais nada, porque eu não quero que meu coração se perturbe. Vi pessoas más e cruéis florescerem como árvores em solo nativo, mas, quando voltei a olhar, tinham desaparecido. Procurei por elas, mas não as encontrei. O ímpio não prevalecerá, os homens maus não prevalecerão. E aí, de volta ao Salmo 56, a gente aprende que diante da maldade dos homens, compete a nós, e Davi conclui dizendo isso, compete a nós seguir com fidelidade, com gratidão, com fé, buscando a iluminação do Evangelho da glória e da graça de Deus, revelada a nós em Jesus Cristo, luz esta que dá vida, a luz da vida, como diz João 8,12, quando lá em João 8,12 a gente lê sobre a luz da vida, aquele conceito é retirado aqui, da conclusão desse salmo. Olha como o salmo termina, Salmo 56, 12 e 13. Cumprirei os votos que fiz a ti, ó Deus, e te oferecerei um sacrifício de gratidão. Deus, eu vou permanecer fiel ao meu pacto contigo. Não vou desistir, não vou abandonar a fé, não vou abandonar a igreja, não vou abandonar a comunhão dos crentes. E eu vou continuar te louvando com gratidão. Por quê? Verso 13. Pois me livraste da morte, não deixaste que meus pés tropeçassem. O Senhor me manteve em pé, firme. Agora posso andar em tua presença, ó Deus, em tua luz que dá vida. Coisa linda. Mas Davi só aprendeu isso depois de muita angústia, de muita solidão, de muita perseguição, de muita perturbação na alma. Mas Davi está dizendo, o perigo chega num momento que passa. Então muitos de nós, gente, enfrentam adversários, situações adversas, especialmente quando eu e você decidimos crer, viver e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Quando a gente crê no Evangelho e passa a viver do Evangelho, para o Evangelho, pregando o Evangelho, a gente descobre que é duro e muito dolorido viver. Não se espante quando vier perseguições por causa de sua fé. Muitas lágrimas vão ser derramadas. Mas o que a gente tem que fazer é o que Davi fez, a gente tem que se lembrar de confiar na palavra de Deus, na promessa de Deus. Verso 3, quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Busque promessas. E lembrando-nos sempre, no meio da angústia, que Deus a tudo vê e Deus conosco se importa a tal ponto que Ele não apenas conhece todas as nossas angústias, mas Ele também guarda cada gota de lágrima num jarro. E registra cada jarro desse, como se fosse um espécime raro.
Então, 3 coisas sobre esse versículo 8 para a gente concluir. Primeira, o que o guardador de lágrimas nos ensina? Primeiro, o Senhor vê as lágrimas. O Senhor conhece todas as nossas angústias. O Senhor conta os nossos passos. O Senhor conhece as nossas andanças em busca de paz. O que é o pânico, por exemplo, senão a sua ânsia para querer chegar num lugar seguro? Não é assim? Quem passou sabe. E Davi está dizendo: o Senhor conta cada passo meu na busca por sossego. O Senhor vê cada lágrima minha, cada lágrima sua. Registra isso, cada uma delas, cada um dos jarros no livro. Davi está nos dando aqui uma ideia de um Deus que é vigilante no momento da crise, de um Deus que está sempre atento a nós, que nos vê. Diferentemente dos ídolos que não ouvem e nem veem, Deus é Deus que vê, da mesma forma que Ele viu Agar lá no deserto, sozinha com seu filho Ismael, Gênesis 16, de 7 a 14, sozinha, errante, com um filho para criar, no meio do nada do deserto. A Bíblia diz que Deus foi lá e viu Agar, contou suas lágrimas. É Deus que vê a tempestade se aproximando. É Deus que é conosco na tempestade. O Senhor conhece a sua angústia, a minha. E como é bom saber disso. Ele conhece, Ele recolhe nossas lágrimas. Ele cataloga elas. Para dizer para nós: meu filho, minha filha, eu estou vendo. Confia em mim. E você ainda chorando? Tá bom, pai. A primeira coisa é confiar. Calma, sossega a alma. Segunda coisa, o guardador de lágrimas recolhe essas lágrimas. Ele não apenas vê, ele guarda num frasco, ele registra num livro. Para nos dizer o seguinte: eu não ignoro o seu sofrimento, eu não deixo desperdiçar uma gota sequer do seu sofrimento. Pode parecer para você esse momento de pânico, de angústia, de medo, de perseguição, pode parecer que isso vai te destruir, que isso vai te matar, que isso vai te arrombar, que isso vai colocar você no pó, mas não, eu não desperdiço, diz o Senhor, uma lágrima sequer. E o salmista sabia disso. Olhe, por exemplo, o Salmo 139, 16. Salmo 139, 16 diz: Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Quando nós ainda éramos embrião. Um fetinho pequenininho que hoje as pessoas insistem em querer matar, arrancar da barriga da mãe, assassinar, dizendo que não tem nada. Aquilo que hoje as pessoas consideram descarte, tropeço para uma mulher. A Bíblia diz que Deus já vê com bons olhos. É o Deus que nos vê quando ainda estamos no ventre. Depois nós nascemos e cada dia da minha vida estava registrado em teu livro, cada dia da minha e da sua vida registrado no livro de Deus, os dias bons, os dias maus, as noites de depressão, as noites de choro, os momentos de angústia, todos esses dias registrados no livro de Deus. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum dos nossos dias existia. Oh, crente, isso tem que trazer consolo. O Senhor recolhe as lágrimas. Jesus diz que o nosso Deus e Pai sabe do que nós precisamos, mesmo antes de pedirmos. E eu tenho para mim que o Senhor recolhe essas lágrimas para se lembrar de nós. É a linguagem simbólica. Então o Senhor vê, o Senhor recolhe, e a última coisa,
o Senhor enxuga as lágrimas. Aí você poderá dizer, eu sei, pastor. Apocalipse 21:4 diz que um dia o Senhor enxugará do nosso rosto toda lágrima. Mas eu estou aqui para te dizer que não é apenas no céu que Deus secará nossas lágrimas. No céu Ele secará e será definitivo. Até acredito que choraremos no céu, mas de alegria. Já teve um choro de alegria? Aquele choro gostoso de sorriso. Criança é bom nisso. Como é bom ser criança, mas a gente peleja para querer crescer. Como é bom ser criança. Deus vai secar nossas lágrimas não apenas no céu. Ele seca elas agora também. Há momentos de alívio. Você se lembra da história de José no Egito, depois de tudo que José passou? Ele foi do fundo do poço, do fundo do buraco, onde literalmente seus irmãos, por inveja, lançaram ele, foi arrancado de lá, vendido como escravo, foi parar no Egito e viveu de cadeia em cadeia, injustamente. E num daqueles momentos de prisão, quando dois ex-cozinheiros, copeiros do rei ali, do faraó, estão para sair da cadeia, José, que tinha revelado a eles o sonho deles, falou, olha, lembrem-se de mim, quando vocês estiverem lá perto do faraó, lembrem-se de mim, peça que ele me tire daqui. E os homens nunca se lembraram dele, a não ser anos depois. Como José deve ter chorado, gente, ainda novo, lançado no buraco pelos irmãos, sendo arrancado violentamente da companhia, do amor e do carinho dos pais, levado escravo para o Egito. Imagina você, uma criança, crescendo assim, quantas lágrimas José derramou. E aí ele está velhinho lá no Egito, quase morrendo, e ele vai dar a bênção para os filhos, antes dos filhos morrerem. E em Gênesis 41:51, olha o que ele diz para Manassés, o filho dele. Meu filho, Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades. Olha o que Deus faz. Deus me fez esquecer todas as minhas angústias, Manassés, meu filho. Meu filho, você vai enfrentar angústias na vida, estaria dizendo José. Eu enfrentei inúmeras. Mas deixa eu te contar algo maravilhoso de Deus. Eu nem mais consigo lembrar de todas elas para te contar. Deus me fez esquecer. Deus secou minhas lágrimas, meu filho. Deus é o guardador de lágrimas. E aí ele vira para o filho Efraim, no verso seguinte, Deus não apenas secou minhas lágrimas, Deus também me deu coisas muito boas. Olha o que ele diz, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição, Efraim. Não tema a aflição. Não tema o sofrimento. Talvez você hoje esteja me ouvindo aqui e pensando assim, mas a minha vida é boa, talvez nem passe pela sua cabeça o sofrimento, mas deixa eu te contar, se você viveu bastante, qualquer um de nós, da Tereza, mais novinha, que acabou de nascer na nossa igreja, filha da Rafa, da Tereza, até a nossa irmã mais velha, que é a irmã Lauri. Ou não, o irmão João Alves, quase 98 anos. Do mais novo ao mais velho, se você viver o bastante, você vai viver o bastante para atravessar aflições e angústias, perdas, medos. E José está dizendo aqui para o filho Efraim, Efraim, eu estou aqui para te dizer o seguinte, não tema o sofrimento.
Porque como eu disse para Manassés, Deus seca as nossas lágrimas, Ele nos faz esquecer as dificuldades. Mas Deus também nos faz prosperar na terra da nossa aflição. Quantas lágrimas José derramou, mas Deus guardou todas elas, enxugou todas elas. Quantas lágrimas Davi derramou, mas Deus guardou todas elas, Deus secou todas elas. Então hoje eu estou aqui para te dizer, você ainda vai chorar e vai chorar muito, eu também. Mas nós temos que chorar aos pés do Senhor, porque Ele vê, Ele guarda e Ele enxuga nossas lágrimas. Sabe por quê? Porque Ele é o guardador de lágrimas. Vamos orar, feche seus olhos. Ó Deus, como é maravilhosa esta promessa. Mas como é difícil para o nosso coração incrédulo, petrificado pelo pecado, como é difícil para nós crer nisso. Nós insistimos em ter medo. Medo de morrer, medo de perder, medo de sofrer. Ó Deus, ensina-nos a não temer. Ensina-nos a confiar nas Tuas promessas. Traga à nossa memória promessas que possam nos dar esperança, força. Traga paz, traga alívio ao coração dos meus irmãos e irmãs aqui. Como é maravilhoso servir a um Deus que guarda cada lágrima, que vê cada lágrima, que se lembra de cada angústia e que nos faz esquecer delas, e que nos faz prosperar na terra da aflição. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Não será a vida nem a morte, a saúde ou a enfermidade, a risada ou o sofrimento, nada nos separará do amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Nada, Senhor, dá-nos essa convicção. É no nome precioso de Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe, meu povo.